Seja bem-vindo ao Senhor Caos. Seja bem-vindo aqui no nosso canal Senhor Caos. E é com alegria que recebo aqui você aqui mais uma vez aqui nesse canal. Já deixe aqui o seu comentário, curte, comente, compartilha e vamos com tudo. Desculpe o atraso. Ela chegou ao encontro às cegas, carregando uma criança adormecida, e nada saiu como planejado. A mulher que aparecia no perfil do encontro às cegas de John Walker não se parecia em nada com a mulher que finalmente irrompeu pelas portas do restaurante. 23 minutos atrasada, com um tênis desamarrado, o cabelo escapando de um coque desfeito, uma enorme bolsa de fraldas pendurada em um ombro e uma criança adormecida apoiada no outro. Por um momento, John realmente se perguntou se ela o havia confundido com outra pessoa. A recepcionista parecia quase tão confusa quanto ele. A mulher o avistou perto da janela e parou. A humilhação se espalhou por seu rosto. "Ah, não", murmurou para si mesma. Então correu até a mesa dele. "Sinto muito", disse, ofegante. "Eu sei que estou atrasada." John olhou para o garotinho dormindo em seu ombro. Essa parte não era exatamente a surpresa. O rosto dela ficou vermelho. "Certo. Claro, a criança." O menino continuou dormindo, com uma mãozinha fechada em torno de um dinossauro de plástico verde. John se levantou automaticamente. "Ah, oi." Nenhum dos dois sabia o que fazer em seguida. A situação era tão absurda que John quase riu. Em vez disso, puxou uma cadeira. "Quer se sentar?" "Sim, por favor, antes que eu desmaie de vergonha." Isso o fez sorrir. Ela se acomodou cuidadosamente na cadeira, mantendo o garotinho dormindo contra o ombro. O dinossauro quase caiu. Ela o segurou. A bolsa de fraldas escorregou para o chão. Uma caixinha de suco rolou pelo restaurante. Um garçom a parou com o pé. "Obrigada", disse Olivia com a voz fraca. O garçom lhe deu um aceno solidário. John voltou a se sentar. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. Por fim, ela soltou o ar. "A babá cancelou há 40 minutos. Ah, eu tentei ligar para todo mundo." Ela riu nervosamente. "Aparentemente, todos os meus contatos de emergência estavam enfrentando suas próprias emergências. Você poderia ter cancelado. Eu já cancelei 2 vezes." Ela baixou os olhos. "Achei que se cancelasse de novo, você pensaria que eu não estava interessada." John a observou. A maioria das pessoas com quem ele saía se esforçava muito para parecer impressionante. Aquela mulher parecia mal ter sobrevivido ao dia. E, de algum modo, aquilo lhe pareceu mais honesto do que qualquer coisa que ele havia encontrado em anos. "Então você o trouxe?" Ela assentiu. "Ele dormiu no carro." "Qual é o nome dele?" "Noah." Como se tivesse ouvido o próprio nome, Noah se mexeu ligeiramente, mas continuou dormindo. John olhou para o dinossauro. "O dinossauro também tem nome?" Olivia gemeu. "Infelizmente." "Qual?" "Sir Chompalot." John riu, uma risada de verdade, a primeira da noite. "É um nome fantástico. Noah deu esse nome a ele quando tinha 3 anos. Quantos anos ele tem agora?" 4. "Ainda é uma ótima estratégia para escolher nomes." Olivia sorriu, apesar de si mesma. Parte da tensão se dissipou. O garçom chegou para anotar os pedidos. Olivia imediatamente escolheu o item mais barato do cardápio. John percebeu. Não comentou. Em vez disso, pediu massa e uma pizza para dividirem. "É comida demais", disse Olivia. "Então teremos sobras." Ela parecia querer discutir, mas não tinha energia para isso. A comida chegou. Durante 10 minutos tranquilos, Noah continuou dormindo. John e Olivia conseguiram manter algo próximo de uma conversa normal. Ela dava aulas na pré-escola. Ele administrava uma empresa de software. Ela adorava livros infantis. Ele gostava de fazer trilhas e assistir a filmes antigos de ficção científica. Ela era engraçada, de um jeito seco e autodepreciativo, do tipo que o pegava desprevenido. Então Noah acordou. Os olhos dele pousaram em John. Ele ficou olhando. John olhou de volta. Nenhum dos dois falou. Por fim, Noah apontou. "Quem é aquele?" Olivia quase se engasgou com a água. "Este é o John." "Por quê?" "Porque esse é o nome dele." "Não", disse Noah. "Por que ele está aqui?" John cobriu a boca para esconder o riso. "Na verdade, essa é uma pergunta justa." Olivia parecia pronta para se enfiar debaixo da mesa. "Estamos jantando", Noah ponderou. Então olhou diretamente para John. "Você é rico?" John aspirou água no exato momento errado. Começou a tossir com força. Os olhos de Olivia se arregalaram. "Meu Deus!" Ela se virou para Noah. "Noah!" "O quê?" "Você não pode perguntar isso às pessoas." "Por que não?" "Porque é falta de educação." Noah pareceu não se convencer.
Voltou-se para John. Você parece caro. Durante 3 segundos inteiros, reinou o silêncio. Então John riu tanto que quase derrubou o copo. Olivia escondeu o rosto nas mãos. Sinto muito, muito mesmo. Por favor, não se desculpe. John ainda ria. Talvez essa seja a coisa mais honesta que alguém já me disse. Noah pareceu satisfeito. Imediatamente, estendeu a mão para pegar uma fatia de pizza, depois outra. Em seguida, metade das batatas de John e, por fim, várias garfadas da massa dele. Em certo momento, John percebeu algo estranho. Estava se divertindo mais do que em qualquer encontro cuidadosamente planejado dos últimos tempos. Ninguém estava fingindo. Ninguém estava encenando. Olivia não estava tentando impressioná-lo. Estava ocupada demais, garantindo que Noah não bebesse azeite de oliva, e de algum modo aquilo era revigorante. Conforme a noite avançava, Noah fazia comentários ininterruptos sobre tudo. O restaurante, a pizza, o dinossauro, o relógio de John, os sapatos de John, o rosto de John, principalmente o rosto de John. Você não parece um príncipe, anunciou Noah. Eu não estava tentando parecer. Ainda bem. Por quê? Porque você é alto demais. Olivia riu tanto que quase deixou o garfo cair. John se viu rindo com ela. O som era caloroso. Perigosamente fácil. As horas passaram mais rápido do que ele esperava. Por fim, a conta chegou. Olivia imediatamente estendeu a mão para pegá-la. John a impediu com delicadeza. Vamos dividir. Um lampejo de alívio atravessou o rosto dela. Ele percebeu. Ela não queria caridade, queria dignidade. E ele respeitava isso. Do lado de fora do restaurante, o ar de Seattle estava frio e úmido. Noah havia adormecido novamente, dessa vez nos braços de Olivia. John caminhou com os dois até o carro dela. O estacionamento estava quase vazio. A noite deveria ter terminado ali. Mas enquanto Olivia ajeitava cuidadosamente a criança adormecida contra o ombro, Noah se mexeu. Seus olhos continuaram fechados. Sua voz saiu suave e sonolenta. Mamãe? Olivia congelou. Por um segundo, algo doloroso atravessou seu rosto. Algo antigo, algo profundo. Então, ela afastou delicadamente o cabelo dele. Não, querido. Sua voz mal passava de um sussurro. É a tia Olivia. Noah relaxou imediatamente e voltou a dormir. John ficou quieto ao lado deles. O clima divertido da noite desapareceu. Tia Olivia, não, mamãe. A percepção caiu sobre ele com todo o peso. De repente, a mulher exausta com quem passara a noite rindo parecia muito mais complicada do que ele havia imaginado. Havia uma história ali, uma história difícil. Uma história escrita nas olheiras sob seus olhos, na maneira como segurava o garotinho, na tristeza que aparecera por apenas um segundo antes de desaparecer novamente. Olivia ergueu o olhar. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então ela ofereceu um pequeno sorriso. Obrigada por não ter ido embora correndo. John retribuiu o sorriso. Na verdade, eu estava pensando a mesma coisa. Pela primeira vez naquela noite, ela riu sem constrangimento. E, enquanto a observava carregar a criança adormecida até o carro, John percebeu algo surpreendente. Aquele encontro tinha dado completamente errado. Nada acontecera de acordo com o plano, e ele não se interessava tanto por alguém havia anos. John disse a si mesmo que só convidara Olivia para sair novamente porque o primeiro encontro merecia uma tentativa justa, uma tentativa normal. Uma sem criança adormecida, sem dinossauro de plástico e sem ser julgado publicamente como alguém caro por uma criança de 4 anos. Mas Noah também esteve no segundo encontro. E no terceiro. No quarto, John parou de fingir surpresa. Olivia sempre se desculpava. Juro que não estou tentando trazer um acompanhante. E John sempre olhava para Noah, que geralmente segurava um dinossauro em uma mão e um lanche na outra, e dizia: ele é mais interessante do que a maioria dos adultos que conheço. Noah gostava disso, mas não o bastante para chamá-lo de John. A partir do segundo encontro, ele passou oficialmente a ser o Sr. Dinheiro Chique. Olivia o corrigia todas as vezes. Noah, o nome dele é John. Noah balançava a cabeça. Não, ele tem sapatos brilhantes. John olhou para os próprios sapatos. Eles são um pouco brilhantes. Está vendo? E o nome permaneceu. Os encontros dos dois se tornaram pequenas e estranhas negociações com a vida real. Café no parque, enquanto Noah descia o mesmo escorregador 37 vezes. Jantar em uma lanchonete, onde Noah insistia que todas as ervilhas eram pequenos crimes verdes. Uma visita a uma livraria, em que Olivia passou 20 minutos lendo para Noah um livro ilustrado sobre um estegossauro solitário. Enquanto John
observava de perto a maneira como a voz dela mudava para cada personagem. Ela estava cansada o tempo todo. Ele percebia isso nos pequenos detalhes, a maneira como piscava devagar demais quando se sentava, a maneira como mantinha uma barra de cereal reserva em cada bolso, a maneira como verificava o celular sempre que ele vibrava, não porque fosse mal educada, mas porque uma parte dela estava sempre esperando por más notícias. Durante o dia, ela dava aulas na pré-escola. 3 noites por semana, trabalhava meio período ajudando no programa de cuidados infantis de um centro comunitário. Quando John perguntou quando ela descansava, Olivia sorriu. Às vezes, nos sinais vermelhos, ele achava que ela estava brincando, então a viu fazer isso apenas uma vez, durante 6 segundos. Ainda assim, Olivia nunca fazia Noah se sentir um fardo. 20 minutos depois de Olivia ir embora, John não estava nada bem. Noah o havia apresentado a um jogo educativo chamado Hospital dos Dinossauros, que de algum modo exigia todas as almofadas do sofá do apartamento, 3 colheres, metade de um rolo de papel toalha e a gravata de John. Então Noah anunciou que Sir Chompalot precisava de pasta de dente. Dinossauros não escovam os dentes, disse John. Extintos, respondeu Noah. Talvez seja por isso. John não teve como contestar. Quando percebeu que Noah havia deixado a porta do apartamento aberta, o estrago já estava feito. O Golden Retriever do vizinho, Biscuit, estava sentado no corredor com uma faixa de pasta de dente de menta atravessando a testa. Noah parecia orgulhoso. Ele é um guerreiro. John ficou ali segurando o tubo vazio de pasta de dente. Biscuit abanou o rabo. Então as coisas pioraram. Noah perdera um sapato, não os 2. John procurou embaixo do sofá, no cesto de brinquedos, dentro do cesto de roupa suja, atrás do vaso sanitário e, em um momento de desespero, dentro da geladeira. Noah o observava com interesse. Os adultos entram em pânico de um jeito estranho. Então aconteceu o desastre final. John foi até o corredor para devolver Biscuit ao dono. Noah fechou a porta do apartamento. Ela trancou automaticamente. John ficou olhando para a porta fechada. Noah! Lá de dentro, Noah gritou. Sim! Abra a porta, amigão. Não posso. Por que não? Estou fazendo sopa. John fechou os olhos. Que tipo de sopa? Cereal. Quando Olivia voltou 20 minutos depois, John estava sentado no chão do corredor ao lado de Biscuit, que ainda cheirava a menta, enquanto Noah cantava alto dentro do apartamento. Olivia parou, olhou para John, para Biscuit e para a porta. Então riu tanto que deixou as chaves caírem. John nunca havia ficado tão feliz por ser alvo de uma risada. Agora eu entendo, disse solenemente. Entende o quê? Porque você está cansada. O riso dela suavizou-se. Por um breve segundo, algo terno passou entre os dois. Não exatamente atração, algo mais silencioso, reconhecimento. Depois daquele dia, John deixou de ver Noah como uma interrupção. Ele se tornou parte do ritmo. E Olivia também começou a enxergar John de outra maneira. Ele nunca tentou impressionar Noah com dinheiro. Não aparecia com presentes extravagantes, nem tentava resolver a vida de Olivia como se fosse um problema empresarial. Certa vez, quando o carro dela começou a fazer um barulho terrível, ele não ofereceu comprar um carro novo. Perguntou, você quer um conselho, ajuda para encontrar um mecânico ou só precisa xingar o carro durante 5 minutos? Olivia ficou olhando para ele e então disse, a terceira opção. Então, os dois ficaram no estacionamento enquanto ela insultava o carro com uma criatividade impressionante. Naquele dia, John se apaixonou um pouco mais, mas nem todos achavam a situação encantadora. A mãe dele, Margaret Walker, descobriu Olivia porque uma foto apareceu na internet de um evento beneficente ao qual John comparecera. Olivia estava ao fundo, rindo com Noah, apoiado em seu quadril. Na manhã seguinte, Margaret convidou John para almoçar, o que significava que tinha preocupações. Margaret Walker não desperdiçava palavras. Usava pérolas como uma armadura e fazia perguntas como se estivesse interrogando o futuro. Ela tem um filho? Minha amiga Olivia está criando um sobrinho. Sua amiga? John pousou o garfo. Sim. Margaret o estudou. Quantos anos ela tem? 25. E você está saindo com ela? Estou conhecendo-a. É isso que os homens dizem quando já estão envolvidos. John não disse nada. Margaret suspirou. Não estou julgando-a por não ter dinheiro. Eu não disse que estava. Não. Você estava se preparando para dizer. Aquilo era verdade. Ela se inclinou para a frente. Estou preocupada porque ela já tem uma vida cheia de responsabilidades. Uma criança, luto,
dificuldades financeiras e exaustão. E você, John, sempre foi muito bom em desejar coisas difíceis, mantendo-as a uma distância segura. As palavras o irritaram porque eram precisas demais. Ela não é um projeto. Ótimo. A expressão de Margaret permaneceu calma. Então não a trate como um. O maxilar dele se contraiu. Eu não trato. Você está apaixonado por ela? A pergunta atingiu-o com mais força do que deveria. John olhou pela janela. O trânsito de Seattle se movia lentamente além do vidro. Noah começou a guardar histórias para contar a ele. Na saída da pré-escola, Noah entrava no banco traseiro e dizia: ainda não conte ao senhor dinheiro chique. Quando construía uma torre torta de blocos, queria que uma foto fosse enviada a John. Quando aprendeu a palavra herbívoro, exigiu que John fosse informado imediatamente, porque provavelmente não sabia o que significava. John sempre respondia, às vezes com uma resposta séria, às vezes com um fato sobre dinossauros. Certa vez, enviou uma mensagem de voz dizendo: por favor, diga ao professor Noah que respeito o estilo de vida do estegossauro. Noah ouviu aquilo 7 vezes. Olivia sorria todas as vezes, mas depois ficava apavorada, porque as crianças não se apaixonam com cuidado. Elas confiam com o corpo inteiro tão pequeno. Elas se aproximam antes de verificar se alguém vai ficar, e Noah já havia perdido demais. Olivia tentou diminuir o ritmo. Cancelou um jantar, depois outro. John percebeu, é claro. Percebia tudo, mesmo quando fingia que não. Certa noite, depois que Noah adormeceu no sofá com uma meia faltando, e Sir Chomp-a-Lot acomodado sob o queixo, os dois se sentaram na cozinha minúscula, com 2 canecas de chá, que nenhum dos dois realmente queria. A chuva tamborilava na janela. Seattle parecia borrada e solitária do lado de fora. Estou com medo, disse Olivia de repente. John olhou para ela. De mim? Ela odiava a rapidez com que ele a compreendia. Não exatamente. Isso parece perigosamente próximo de um sim. Ela sorriu de leve e passou as 2 mãos pelo rosto. Noah gosta de você. Eu gosto dele. Esse é o problema. John esperou. Olivia encarou o chá intocado. O nome da minha irmã era Claire. A voz dela mudou ao dizer o nome. Mais suave, mais velha. Ela era 5 anos mais velha do que eu. Barulhenta, dramática, sempre atrasada. Costumava cantar em supermercados só para me constranger. Música. John sorriu com ternura. Ela parece divertida. Ela era. Olivia engoliu em seco. Ela ficou doente quando Noah tinha 2 anos. A chuva preencheu o silêncio entre eles. No começo, todos dizíamos as coisas normais que as pessoas dizem. Tratamento, esperança, luta. Mas com o tempo, as palavras mudaram. Cuidados paliativos, documentos, guarda. John não disse nada. Essa era uma das coisas de que Olivia gostava nele. Ele não se apressava para preencher a dor com frases. Ela continuou. Perto do fim, Claire me fez prometer que Noah nunca iria para um lar temporário. Ela tinha pavor de que ele se tornasse apenas um arquivo na mesa de alguém. Olivia pressionou o polegar contra a caneca. Eu tinha 23 anos. Não fazia ideia do que estava prometendo. Só sabia que ela estava morrendo e precisava acreditar que seu filho seria amado. Os olhos dela brilharam. Então eu prometi. A voz de John saiu baixa. E você cumpriu música à promessa. Estou tentando. Você está conseguindo. Não, disse ela rapidamente. Eu o alimento, levo-o à escola. Pago o aluguel atrasada, mas no fim, lembro do dia do pijama de dinossauro. Mas às vezes, fico tão cansada que coloco o cereal na geladeira e o leite na despensa. Isso parece algo do qual é possível sobreviver. Nem sempre parece possível sobreviver. A honestidade a assustou. Ela não pretendia dizer tanto. John estendeu a mão sobre a mesa. Não segurou a mão dela. Apenas deixou os dedos perto o suficiente para que ela pudesse escolher. Depois de um momento, ela escolheu. A mão dele era quente, firme. Por algum tempo ficaram assim. Sem plano, sem solução, apenas chuva, chá e a silenciosa permissão para serem imperfeitos. Quando finalmente olhou para ele, John já estava olhando para ela. O espaço entre os dois mudou. Não foi repentino. Ele vinha mudando havia semanas, nos estacionamentos, nas livrarias, nos parques, em cada pequeno momento em que ele ficava, quando ir embora teria sido mais fácil. John se levantou primeiro. Olivia também. Nenhum dos dois parecia saber por quê. Agora estavam próximos, próximos demais para fingir. O olhar dele desceu brevemente até a boca dela. A respiração de Olivia prendeu-se.
Ele ergueu uma das mãos e colocou atrás da orelha dela uma mecha solta de cabelo. Foi um gesto tão pequeno que quase a desfez. Olivia, disse ele suavemente. Ela não se afastou. O beijo quase aconteceu. Quase. Então uma vozinha disse: preciso de cereal de emergência. Os dois se separaram como adolescentes culpados. Noah estava parado no corredor, usando um pijama completo de dinossauro, com direito a uma cauda de pelúcia arrastando atrás dele. Seu cabelo estava espetado de um lado. Ele segurava uma tigela de plástico vazia. John pigarreou. Olivia virou-se tão depressa para o armário que quase bateu o quadril no balcão. Que tipo de emergência? Noah bocejou. A do tipo com fome. John assumiu uma expressão profundamente séria. Essa é uma das principais emergências. Olivia lançou-lhe um olhar. Ele fez cara de inocente. Noah entrou arrastando os pés na cozinha e subiu em uma cadeira. Vocês estavam fazendo sussurros de adultos? Não, respondeu Olivia rápido demais. Sim, disse John ao mesmo tempo. Noah avaliou os dois. Suspeito. O momento estava arruinado, ou talvez salvo. Olivia colocou cereal na tigela enquanto John encontrava uma colher. Noah comeu quase dormindo, usando a cauda de dinossauro, enquanto os dois adultos evitavam olhar um para o outro e fracassavam miseravelmente. Mas depois que John foi embora naquela noite, ficou sentado no carro por muito tempo, porque seu celular continha um e-mail sobre o qual não havia contado a Olivia. Boston, uma séria oportunidade de expansão, uma parceria que poderia mudar o futuro de sua empresa. Os investidores o queriam lá por pelo menos um ano, talvez mais. Ele passara toda a vida adulta construindo-se para chegar a uma porta como aquela. Ele achou que Noah estava ocupado. Pensou que a ligação seria inofensiva. Sim, disse John baixinho ao telefone. Entendo o cronograma de Boston. Noah parou de mover um triceratops de brinquedo. John baixou a voz. Não, ainda não tomei uma decisão final, mas se eu aceitar, sei que precisaria me mudar durante o primeiro ano. Um dinossauro de plástico escorregou da mão de Noah. John se virou. Tarde demais. Noah estava olhando para ele. O rostinho do menino havia ficado imóvel. Olivia saiu do quarto com uma cesta de roupas. O que aconteceu? Noah não olhou para ela. Olhou apenas para John. Você vai para longe? John encerrou a ligação devagar. Sua boca se abriu. Nenhuma resposta veio. Os olhos de Olivia se moveram de Noah para John. Depois voltaram para Noah. Noah! A voz do menino ficou menor. Como a minha mãe. O cômodo ficou em silêncio. O tipo de silêncio que surge depois que alguma coisa se quebra. John sentiu todos os motivos cuidadosamente preparados desaparecerem. Olivia permaneceu imóvel, com a cesta de roupas nos braços. Noah pegou Sir Chompalot e o apertou contra o peito. Ninguém sabia o que dizer, e era isso que tornava tudo pior. O silêncio que se seguiu à pergunta de Noah permaneceu muito depois de John ir embora, como fumaça depois de um incêndio. Naquela noite, ninguém falou realmente sobre Boston. Noah acabou voltando para seus dinossauros. Olivia dobrou roupas que não precisavam ser dobradas. John foi embora mais cedo do que de costume. E pela primeira vez, desde que haviam se conhecido, tudo pareceu frágil. Passou-se uma semana, depois outra. John continuou tentando encontrar o momento certo, as palavras certas, a explicação certa. Mas toda a versão soava errada. Estou considerando Boston. Frio demais. Talvez eu vá embora. Definitivo demais. Não quero perder vocês. Tarde demais. Então ele esperou. E enquanto esperava, a decisão crescia, tornava-se mais real, mais perigosa. Até que Olivia descobriu mesmo assim. Não por John. Não por uma conversa. Não por honestidade. Por uma reportagem. Aconteceu numa terça-feira à noite, depois que Noah adormeceu no sofá. Olivia corrigia atividades da pré-escola enquanto rolava distraidamente a tela do celular. Uma revista de negócios apareceu no feed de notícias. A manchete fez seu estômago despencar. Walker Technologies se prepara para grande expansão em Boston. Havia uma foto de John, sorrindo, confiante, bem-sucedido. O artigo descrevia planos de mudança, reuniões com investidores e transições na liderança. 1 ano em Boston, possivelmente mais. Olivia leu o artigo 2 vezes, depois uma terceira vez, como se outra versão pudesse aparecer. Uma em que John tivesse contado primeiro. Uma em que ela não estivesse descobrindo aquilo como uma estranha. Seu peito apertou. Não porque ele fosse embora. Porque ele não confiara nela o suficiente para contar. Na manhã seguinte, mal dormiu. À tarde, estava com raiva. À noite, estava magoada.
E quando John chegou ao apartamento dela carregando comida para a viagem e seu habitual sorriso tranquilo, ela já sabia que aquela conversa seria inevitável. O sorriso desapareceu no instante em que ele viu o rosto dela. Olivia? Ela ergueu o celular. O artigo brilhava entre os dois. John entendeu imediatamente. A expressão dele desabou. Ah! Aquela única palavra doeu mais do que ela esperava. Não houve negação, nem surpresa. Apenas culpa. Você ia me contar. Não era uma pergunta. Era um desafio. Sim. Quando? John hesitou. Foi o bastante. Uma risada amarga escapou dela. Uau, Olivia! Não, sério! Ela pousou o celular. Uau! Eu estava tentando descobrir como explicar. Descobrir o quê? Como explicar? Ela o encarou. Você explica falando. O maxilar dele se contraiu. Não é tão simples. Na verdade, é. Durante semanas, ela se convencera de que John era diferente, confiável, honesto, seguro. Agora, todos os medos antigos contra os quais lutara durante anos voltaram de uma só vez. O pai dela tinha ido embora. O pai de Noah havia desaparecido. Namorados tinham ido embora no momento em que a vida se tornava inconveniente. Talvez ela tivesse sido tola ao pensar que aquela história seria diferente. Talvez as pessoas sempre fossem embora. Algumas apenas demoravam mais. Sabe o que é engraçado? Disse ela baixinho. John já parecia exausto. O quê? Passei meses esperando o momento em que você perceberia que tudo isso era demais. O rosto dele caiu. Olivia, a criança. Ela apontou para o quarto de Noah. A responsabilidade. Depois, apontou para si mesma. O luto. Sua voz falhou. A bagunça. Eu nunca pensei isso, mas eu pensei. O cômodo pareceu menor, mais apertado, como se nenhum dos dois conseguisse respirar. John deu um passo à frente. Eu me importo com você. Eu sei. Eu me importo com Noah. Eu sei. Então por que está agindo como se eu não me importasse? Ela riu novamente. Não porque houvesse algo engraçado, mas porque tentava não chorar. Porque você está indo embora. Estou considerando uma oportunidade de carreira do outro lado do país. A frustração finalmente veio à tona. É por 1 ano. É muito tempo para uma criança de 5 anos. Aquilo o atingiu com força. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então, John disse baixinho. Você acha que estou fugindo? Olivia desviou o olhar. Porque sim, uma parte dela achava. Talvez não estivesse fugindo deles, mas ainda assim estava indo embora. Ainda assim estaria longe. Ainda assim estaria ausente. A diferença parecia sem importância. Você não nos deve nada. As palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las. No instante em que foram ditas, ela se arrependeu. Porque viu a dor no rosto dele. Dor verdadeira, não raiva. John ficou olhando para ela. Então disse algo que ela lembraria durante anos. Esse é o problema. Sua voz estava áspera. Eu quero dever algo a vocês. Olivia piscou. O quê? Ele a olhou como se desejasse que ela pudesse enxergar dentro da cabeça dele. Você acha que isso tem a ver com obrigação? Tem. Não. A voz dele se partiu. Tem a ver com escolher as pessoas. O cômodo ficou muito quieto. Passei a vida inteira mantendo as saídas abertas. Ele engoliu em seco. E então conheci vocês. Olivia sentiu as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Você deveria ir para Boston. As palavras soaram mais frias do que ela pretendia. O rosto dele mudou imediatamente. Não foi surpresa. Foi compreensão. Finalmente ele percebeu o que ela estava fazendo, criando distância antes que ele pudesse fazê-lo, protegendo Noah antes que a partida começasse, protegendo a si mesma também. Alguns dias depois, John aceitou o cargo. 1 semana depois, Olivia terminou o relacionamento. Se é que aquilo poderia ser chamado de relacionamento. Não houve gritos, nem acusações dramáticas, apenas sofrimento. Do tipo silencioso, do tipo que os adultos carregam. Depois disso, John passou a visitá-los menos. Depois, parou completamente. Não porque quisesse desaparecer, porque cada despedida se tornava mais difícil, e Noah percebeu. As crianças sempre percebem. A manhã em que John deixou Seattle, chegou cinzenta e chuvosa. É claro que chegou. Seattle parecia entender a tristeza. O carro dele estava cheio, a última caixa havia sido colocada no porta-malas, e o motor estava ligado. John ficou na entrada da garagem do prédio de Olivia. Uma última conversa. Uma última despedida. Nenhum dos dois sabia o que dizer. Olivia abraçou a si mesma, tentando não chorar e fracassando. John ficou olhando para ela por um longo momento, e então assentiu, como se aceitasse algo que nenhum dos dois queria. Ele se virou em direção ao carro.
Foi então que uma vozinha gritou atrás dele. Espere. Noah. O menino correu pelo pavimento molhado, calça de pijama, jaqueta meio fechada, cabelo completamente desgrenhado. John. John imediatamente se agachou. Ei, amigão! Noah parou diante dele, respirando com dificuldade, e então levou a mão ao bolso. Por um momento, John pensou que pudesse ser um bilhete. Mas era um pequeno dinossauro de plástico, verde, arranhado, muito amado. Sir Chomp-a-Lot. Noah o colocou na mão dele. John ficou olhando. Noah deu de ombros, tentando muito ser corajoso. Você pode ficar com ele emprestado. John sentiu a garganta se fechar. Emprestado? Noah assentiu. Até você voltar. Por um segundo perigoso, John quase desabou, quase prometeu, quase disse exatamente o que Noah queria ouvir. Mas as crianças mereciam mais do que promessas feitas por culpa. Então, em vez disso, fechou os dedos ao redor do dinossauro com muito cuidado, como se fosse algo frágil, algo inestimável. Obrigado. Noah se atirou nos braços dele. John o abraçou de volta, segurando-o por mais tempo do que deveria. Quando finalmente se levantou, seus olhos brilhavam. Olivia percebeu. Noah também. Nenhum dos dois mencionou o fato. Alguns minutos depois, John entrou no carro. O dinossauro estava no banco do passageiro ao lado dele. Enquanto se afastava, olhou uma vez pelo retrovisor. Olivia estava com uma mão no ombro de Noah, ficando cada vez menor, cada vez mais distante, até que finalmente desapareceu de vista. E pela primeira vez desde que os conhecera, John compreendeu algo aterrorizante. Ir embora nunca fora a parte mais difícil. A parte mais difícil era querer voltar. Um ano depois, John Walker voltou a Seattle. Não porque Boston tivesse fracassado. Aconteceu o contrário. A expansão foi bem sucedida mais rápido do que qualquer um previra. A empresa cresceu. Os investidores comemoraram. As revistas de negócios elogiaram sua visão estratégica. O que John achou engraçado, porque a coisa mais importante que aprendera naquele ano não tinha nada a ver com estratégia. Tinha a ver com estar presente. Todos os domingos às 6 da tarde, ele ligava para Noah. Todos os domingos, Noah aparecia na tela com migalhas na camiseta e um dinossauro na mão. Oi, senhor dinheiro chique. É John? Não. E era isso. John enviou Sir Chomp-a-Lot de volta depois de 3 meses. Mas Noah imediatamente lhe enviou outro dinossauro para supervisão emocional. Ele não perdeu o 5º aniversário de Noah. Participou por vídeo usando um chapéu de dinossauro feito de papel que Sarah lhe enviara. Olivia riu tanto que chorou e depois fingiu que não havia chorado. Ao longo daquele ano, John e Olivia conversaram cuidadosamente no início, depois com honestidade e, por fim, com frequência. Não como pessoas correndo de volta para um romance, mas como pessoas reconstruindo algo tijolo por tijolo. Olivia aprendeu a diferença entre um homem que vai embora e um homem que permanece conectado apesar da distância. John aprendeu que o amor não é provado por um retorno dramático. Ele é provado ao lembrar das pequenas coisas quando ninguém está aplaudindo. Então Sarah ligou para Olivia numa sexta-feira à tarde e parou. John já estava lá. Noah estava sentado na cadeira entre os dois, usando uma gravata borboleta sobre uma camiseta com um T-Rex rugindo. Sarah estava perto do balcão da recepção, sorrindo como uma mente criminosa brilhante. Olivia olhou para John. O que é isso? John se levantou. Um encontro às cegas. Ela riu uma vez, sem fôlego. Com alguém que eu já conheço? Esse é o melhor tipo. Noah bateu um papel sobre a mesa. Eu estou no comando. No alto, em letras grandes e tortas, estava escrito: requerimento para namorar minha tia. John pegou a caneta. Olivia estendeu a mão para pegar o papel. Noah tentou impedi-lo, mas John já estava assinando. Você nem leu, disse ela. Confio no autor. Noah pareceu satisfeito. Olivia pegou o papel e leu as regras. Não desaparecer, não mentir, assistir a filmes de dinossauros, comparecer às apresentações da escola, não fazer a tia Olivia chorar do jeito ruim. Os olhos dela ficaram marejados na última linha. A voz de John suavizou-se. Posso concordar com isso. Noah assentiu solenemente. Ótimo. Ah, e panquecas. Isso não estava no papel. Eu acrescentei no meu coração. John assentiu. Justo. O jantar foi ridículo. Noah roubou o pão de John. Sarah brindou a si mesma por sua excelente manipulação emocional. Olivia riu mais do que havia rido em meses. Depois do jantar, Noah correu para mostrar a Sarah que John havia assinado o requerimento. John e Olivia ficaram sozinhos perto da janela. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então John disse: no nosso primeiro encontro, você se atrasou 23 minutos. Olivia sorriu. Eu sei. Ele balançou a cabeça.
Não. Estendeu a mão para ela. Tudo o que é importante na minha vida chegou mais tarde do que eu planejava. O sorriso dela tremeu. E valeu a pena esperar? John olhou para ela como se a resposta fosse óbvia. Havia 1 ano. Sim. Naquela noite, os 3 caminharam pela orla de Seattle. Noah corria à frente, com o dinossauro de plástico erguido contra o vento. A mão de Olivia repousava na de John. Ninguém prometeu para sempre. Ninguém fingiu que o amor seria fácil. Havia apenas um homem que voltara, uma mulher que estava aprendendo a acreditar e um garotinho começando a entender que nem todo mundo que vai embora desaparece para sempre. E talvez essa seja a lição escondida nesta história. Muitas vezes, pensamos que o amor é provado por grandes gestos, declarações dramáticas, momentos perfeitos ou promessas sobre o futuro. Mas o amor verdadeiro costuma ser muito mais silencioso do que isso. É a ligação que nunca é esquecida, o aniversário que não é perdido, a promessa que não é feita levianamente e não é quebrada quando a vida se complica. Olivia aprendeu que nem todo mundo que vai embora está abandonando você. Às vezes, as pessoas vão embora porque a vida as leva para outro lugar. A verdadeira pergunta é se elas continuam encontrando o caminho de volta. E John aprendeu que o amor não significa resgatar alguém. Significa escolhê-la repetidamente, mesmo quando é inconveniente, imperfeito ou difícil. Do meu ponto de vista, o momento mais emocionante desta história não foi o primeiro encontro, a despedida ou mesmo o reencontro. Foi um garotinho entregando seu dinossauro favorito e dizendo: "Você pode ficar com ele emprestado até voltar, porque a confiança é a coisa mais preciosa que uma criança pode oferecer." E John passou 1 ano inteiro provando que era digno dela. Agora, adoraria ouvir você. Até a próxima. Cuide de si mesmo e das pessoas que continuam presentes, mesmo nos dias comuns. Se fosse Olivia, teria confiado novamente em John depois que ele partisse para Boston. E, se fosse John, teria aceitado a oportunidade e se mudado sabendo o que isso poderia custar. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.